suicídio, depressão, ansiedade, dentre outros fatores. Suicídio feminino é o nosso tema de hoje. E para falar desse assunto de extrema importância, nós estamos recebendo a psicóloga Nilce Helena Aquino Lopes para conversar sobre esse assunto de extrema importância. Este é o Café com Elas. Nilce, fala para nós como é tratar esse assunto, já que você é psicóloga, você acompanha muitas mulheres. Como é falar desse assunto? Como é que as pessoas chegam até você? Então, primeiro é importante a gente sempre diferenciar, né, um pouquinho dos sentimentos e emoções, né? A gente falar um pouquinho de sentimentos obscuros, né? Qual é essa diferença? Primeiro, a mulher em si, ela tem um papel muito importante e lhe é dado também algumas cargas que elas poderiam compartilhar com outras pessoas, mas acabam que a própria sociedade, a demanda, acaba criando uma pressão psicológica daquilo que... Como se a mulher tivesse que ser uma Mulher Maravilha. Isso, exatamente. Né? É a heroína, é aquela que tem que aguentar tudo, cuidar de todos. E é aí que vem a grande pressão, né, inicialmente. Primeiro a gente precisa, como eu estava iniciando, falar dessa diferença entre emoção e sentimento. Né? A emoção é aquela parte nossa fisiológica que todo ser humano tem, né? Então, nossos órgãos do sentido, eles vão nos levar a ter as emoções. Então, a emoção é reativa, é aquilo que você sente e imediatamente você tem um impulso para resolver, né? Para no dia a dia até se organizar. E o sentimento, ele é criado a partir disso. Então, o sentimento, ele vem dessa circunstância, ele vem para validar, para atribuir valor à sua emoção. Por que eu estou falando isso? Né? Para que as pessoas possam entender, as mulheres aqui que estão nos assistindo, para que elas possam se tranquilizar muitas vezes, que tudo começa quando a gente entende que é preciso gerenciar bem as nossas emoções, porque são elas que vão, são essas emoções que vão atribuir valores aos nossos sentimentos. E você tem observado, nos últimos anos, a crescente dessa questão voltada para a depressão, desse pensamento suicida, né, que alguns termos utilizam, autoextermínio. Você tem observado essa crescente no feminino? Sim, sim. Nós temos dados, né, de estudos que o número de mulheres na tentativa, que aí é uma diferença, né? Na tentativa de suicídio é de quase 70% em relação aos homens. Porém, o executar do suicídio em si, ele acontece mais nos homens do que em mulheres. Mas o que isso nos diz, né? Do dia a dia, desse crescimento, e muito mais agravante quando a gente percebe que há um tempo atrás, dados aí de 2014, 2020, de que as mulheres que tentavam suicídio eram entre 34 anos, 29 anos, e hoje nós temos de 10 a 14 anos. Então, isso é muito preocupante, porque além de aumentar o número de pessoas, né, com essas tentativas, e de fato, né, alguns já realizados, nós temos uma idade que está diminuindo. Então, a menina hoje, né, hoje nós falamos para as mulheres que estão aqui, mas que um dia foram meninas, e essas meninas, elas, né, nesse processo de vivência, um exemplo, uma menina hoje que na sua infância viveu num ambiente hostil, um ambiente de violência, um ambiente de agressão, ela foi construindo, com as emoções que ela sentia, um sentimento adoecedor, que é o sentimento, né, da fragilidade, da fraqueza, de não conseguir avançar, de tantos outros que vão trazendo essa fragilidade. Hoje você observa uma fragilidade nesse aspecto, né, que você tocou,
da adolescente, dos tempos atrás, se você for fazer um comparativo, porque nós recebemos também algumas adolescentes e são situações que se nós avaliarmos por nós mesmos, nós falamos assim, poxa, situações lá atrás que se eu passasse, eu iria sair super tranquila dessa. Só que nós também não podemos validar a dor do outro, né? Tem essa questão também. E tem assim, além de ter essa questão, nós temos uma sociedade em que nós tínhamos, por mais que as pessoas desvalorizem ou tentem desvalorizar a família, nós tínhamos um espaço para voltar para casa, né? Um espaço de aconchego, seja ele qual fosse. Um porto seguro. Um porto seguro. Hoje, cada vez que passa, isso está se desfazendo, né? Se desvaloriza muito esse espaço. Então, hoje, quanto mais pressão, menos força tem essa menina, essa mulher, para aguentar, né, tantas coisas. Mas também se fala muito hoje do lugar, né, desse lugar de acolhimento, desse lugar de fala que nós precisamos estar criando, né? E se eu tenho pessoas que não tiveram esse cuidado, então mulheres, mães, que sempre foram muito fortes, mas no fundo estão desmoronando. Que é um escudo, né, e por dentro. Exatamente. Então ela não tem essa força agora para também alimentar a outra que está chegando. Então o que nós precisamos é reconhecer nossos sentimentos, dar nome a eles. E como faz para reconhecer os sentimentos? É uma coisa difícil, mas é importante. Porque até fugir do nome significa que a gente não vai avançar. Então, reconhecer aqui. Primeiro, a gente precisa saber que sentimento, ele é inerente a nós. Então, às vezes, falar que você está com muita raiva é importante, né? Porque a gente é ensinado que não. Mas é importante porque faz parte de nós. Então, quando nós mudamos, estou sentindo raiva com estou chateado, só que eu não trato isso. Não, na verdade eu não estou chateado, eu estou com raiva. Exatamente. Então, se eu estou com raiva, estou entendendo que eu estou com raiva, eu preciso então buscar uma resposta para isso. Mas eu estou chateada, daqui a pouco passa. E aí não passa. E aí vai às vezes você fica guardando, né? Acumulando. Exatamente. E esse peso vai crescendo. É exatamente isso. É esse peso, é esse acúmulo é que vai virar uma patologia. Aí vai virar uma ansiedade, vai virar uma depressão, vai virar algo que você não vai ter o controle mais de cuidar. Então, observe, emoções, gerenciamento dela, a gente consegue cuidar. Se não cuida, vira um sentimento obscuro, né? Um sentimento. O que é um sentimento obscuro? É um sentimento que eu não gosto de expor. É um sentimento que não é bom falar dele. Não é bom falar de sentimentos difíceis de serem administrados. O que as pessoas vão pensar? Né? Como que eu vou lidar com isso? Então, esses sentimentos guardados é que vão te fazer mal. E o que leva uma pessoa a tomar uma atitude e falar assim, não quero viver, chega, não dá mais para mim, não quero, acabou. Porque talvez eles possam pensar, eu sou um peso, eu não deveria ter nascido, o que eu estou fazendo aqui? O que leva? Você como psicólogo, né, você que tem essa habilidade também e vivência, né, para falar com nós. O que leva esse sentimento de não pertencimento, né, porque eu não quero mais? Então, uma das coisas que a gente precisa entender que uma ideação suicida, que é aquele desejo, ele não acontece do dia para a noite. Ele é uma construção de uma emoção mal gerenciada. Então, todas esse falta de gerenciamento, essa dor profunda, essas coisas não resolvidas, vai fazer um somatório, né? E é esse acúmulo que dá um boom. Epa, eu não consigo mais, né? É como se fosse uma panela de pressão. Exatamente. Vai ali, daqui a pouco. Eu não dou conta, eu não consigo, então é melhor acabar com tudo isso. E então a ideia de se suicidar é acabar com a dor, que acaba com a dor, acaba com a minha dor, acaba com a dor do outro, né? E na verdade, o que é necessário fazer é conversar sobre o assunto.
é falar sobre o assunto, né? Quebrar o tabu, que é grande ainda, quebrar o tabu em todas as instituições que nós estamos pertencendo, seja na escola, seja na igreja, seja no trabalho, porque não falar... Porque algumas pessoas falam, por exemplo, você tocou no ponto, na igreja, é falta de Deus, falta de oração. Na escola, se você for falar, dependendo com quem você for falar, vai dar risada da sua cara, vai falar assim, não tem porquê. E às vezes tem pessoas que falam assim, mas você tem tudo, por que você tá com essa ideia? É questão da dor do outro, realmente, né? Desse acolhimento. E aí, nós precisamos de ter esse olhar com as pessoas que estão ao nosso redor, né? O olhar daquela criança, o olhar daquele idoso, né, que está ali entristecido, daquele colega de trabalho que conversa muito e de repente para de falar, para de se expor, né, de se colocar. E muitas vezes, atrás de uma grande alegria, de um grande sorriso, tem uma dor imensa. Que às vezes tem pessoas que eles falam que tá tudo bem, mas é só por conveniência, né? Quando eles estão sozinhos que começa a vir o sentimento, a realidade, né? Sim, exatamente com esse medo de exposição. É muito ruim colocar para fora esse sentimento obscuro que eu estou tendo. Então, o conversar, o falar disso, buscar ajuda, né? Tem apoio, tem o CVV, né? E os espaços, hoje, seja empresa, seja igreja, principalmente a igreja onde tem o fluxo, a igreja é um lugar de acesso, um acesso muito mais aberto. Então, esse lugar precisa estar atento, né? Precisa tá os sinais, né? Começa a ler o ambiente. Exatamente. O tipo de fala é muito importante, né? É quando nós falamos que se você está nessa situação de depressivo e tal, você está sem Deus, né? Quem disse que uma coisa... Isso pesa tanto, né? Porque vem julgamentos, eu estou sem Deus. Sim. Né? Aí o que a pessoa faz? Primeira coisa, eu me afasto. E quando eu me afasto, eu fico mais vulnerável. E quando eu fico vulnerável, aí é o fim. Então, essa escuta, ela é muito importante, né? Falar sobre mesmo, né? Se a igreja, se as pessoas darem a abertura, as pessoas vão falar. E se der essa abertura para uma escuta qualificada, para não julgamento, ela vai se abrir e vai falar, opa, tem alguém que me escuta, tem alguém que me entende. Que ela possa compartilhar, né? As emoções, pensamentos, sentimentos, sem julgamento. Sem julgamento. Para a gente finalizar, nós estamos no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que fala da questão da prevenção de suicídio. O que você, como psicóloga, como mulher, né? Uma criança, uma menina que cheia de sonhos, que hoje é mãe, é avó, e tem os seus sonhos, seus sentimentos, mas você é uma profissional que lida dia a dia com os sentimentos de outras pessoas. O que você diria para essas mulheres, para esses adolescentes, crianças, para você, mulher, que mesmo que adulta aí dentro tem uma criança e que talvez reprimiu tanto seu sentimento? Então, é muito bom falar disso, né? Porque a primeira palavra é fé e esperança. Fé é acreditar. Hoje a gente, há um tempo atrás, existiu, né? Um tempo de que a espiritualidade e a psicologia não andavam juntas. Então a gente está entendendo que acreditar, né? No meu caso, né? Acreditar num Deus que pode segurar nossa mão, ter certeza que somos filhos, é uma das coisas primordiais. Esperança de que as coisas, toda dor, todo sofrimento, ele passa. E há uma esperança de um novo amanhecer, de um novo dia. Né? Não perder a esperança de que um sonho, de que algo muito bom possa acontecer. Outra coisa, buscar ajuda, grupo de apoio. É importante compartilhar a dor. É importante, vou repetir, é muito importante compartilhar sua dor. Né? Buscar pessoas que você confia e conversar com elas. Porque tem alguém, sempre vai ter alguém para te dar a mão. Então, no momento de dor, não se consegue ver nada. Eu gosto de fazer sempre
alegoria é uma alegoria que eu guardo comigo, eu inventei e eu guardo comigo. Você imagina um copo transparente com uma formiguinha dentro, e esse copo com água. Imagina como que a formiguinha fica, né? Então ela fica, para ela aquele copo é um oceano, mas aí a gente tem o dedo, né, de Deus, vamos colocar aqui, que seja também o dedo de alguém que foi enviado, que você escolheu ali para compartilhar, que coloca esse dedo nesse copo de água. A primeira coisa que a formiguinha faz, ela gruda naquele dedo e ela é livre daquele momento de dor. Então, quando você sai do problema, você consegue enxergar melhor uma solução. E às vezes sozinha, você não vai conseguir. Por isso que precisa de compartilhar, buscar ajuda. Não deixa a coisa crescer. Não deixa de dar valor a esse sentimento. Então, as pessoas que acompanham não podem diminuir o valor do outro, a dor do outro, né? A dor não se mede, né? A minha dor, ela dói diferente da sua dor, mesmo que seja com o mesmo assunto. Mesmo que 5 filhas foram criadas na mesma casa, com os mesmos pais, e tiveram uma casa hostil de se viver, elas vão ter reações diferenciadas. Talvez uma irmã pode dizer para outra, mas eu vivi a mesma coisa. Mas a construção que foi feita com a emoção naquele sentimento foi diferente. Então é importante isso, né? Compartilhar a dor, falar sobre e encontrar grupo de apoio, né? Ajuda, rede de apoio. Meninas, mulheres, esse foi o Café com Elas de hoje. Falem, encontre alguém, fala, desabafa, expõe seu sentimento. Chega de carregar esse peso aí dentro. Exatamente. Nós estamos aqui por vocês, precisando. Psicóloga Nilce é uma profissional que atua nesse meio e estamos aqui por vocês. Esse foi o Café com Elas. Setembro Amarelo, mês de vida.